Agora vamos revisar o que você aprendeu sobre povos originários. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo claro a exploração econômica do nosso território e de seu povo. Constituíam a economia colonial do Brasil: A. Cana-de-açúcar, algodão e café. B. Pau-brasil, cana-de-açúcar e café. C. Café, borracha da Amazônia e cana-de-açúcar. D. Pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração. E. Pau-brasil, cana-de-açúcar e produção de tecidos industrializados. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra. No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos 1501 a 1530, é correto afirmar que se destacaram como atividade principal, A exploração de ouro e pedras preciosas. B. A escravização do indígena. C. A extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado. D. A extração e comercialização do pau-brasil. E. O cultivo de fumo e do café. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra D. Leia com atenção o fragmento retirado da carta de Pero Vaz de Caminha. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles os índios se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim, até ser acabado, e então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que, certifico a vossa alteza, nos fez muita devoção. Pero Vaz de Caminha. In. de Olivieri, A.C. e Vila, M. A Crônicas do Descobrimento. São Paulo, Jática, 1999, p. 23. Em relação à carta de Caminha para o rei de Portugal, pode-se dizer que é uma narrativa que projeta sobre as populações nativas uma visão de mundo cristão, como se o Brasil fosse uma espécie de paraíso edênico. B. Um relato imparcial sobre as populações indígenas, porque o autor narra exatamente o que viu e viveu no Brasil. C. Uma narrativa capaz de identificar a verdadeira essência das populações indígenas brasileiras que já conheciam o cristianismo, e traziam no seu íntimo um conhecimento prévio dos ensinamentos pregados por Cristo a seus discípulos. D. Um relato que expressa total ignorância e despreparo do cronista sobre o caráter dissimulado e estratégico das populações indígenas, que desejavam tão somente ganhar a confiança dos viajantes europeus para obter lucros e fazer alianças políticas para derrotar seus inimigos. E. Um relato sem valor histórico, pois está marcado por uma perspectiva eurocêntrica e preconceituosa sobre os habitantes nativos do Brasil. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra A. Os portugueses chegaram ao território, depois denominado Brasil, em 1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo assim a criação de núcleos de povoamento. B. A Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, policiando a costa com expedições bélicas. C. As forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. D.
Os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas ao longo do litoral bem como as feitorias da costa sul-atlântica. E a população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários administrativos. Ao analisarmos a questão, verificamos que a alternativa correta seria a letra C. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito aprazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando D. Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Eduardo Bueno. Náufragos degredados e traficantes. Este contato amistoso entre brancos e índios foi preservado. A. Pela Igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese. B. Até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. C. Pelos colonos que escravizaram somente o africano na atividade produtiva de exportação. D. Em todos os períodos da história colonial brasileira, passando a gura do índio para o imaginário social como o bom selvagem e forte colaborador da colonização. E, sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra B. Até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal.